Olá, bom dia. Hoje o RDTV veio à Câmara Municipal de Cuiabá para uma entrevista especial com o presidente da casa, Júlio Pinheiro, do PTB. Então aguardo você logo depois do intervalo para conferir a íntegra desse bate-papo. Até daqui a pouco. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! De volta com o RDTV e ao lado do presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB. Olá, bom dia, presidente. Obrigada mais uma vez por nos receber aqui na Câmara. Bom dia e espero que tenhamos uma ótima semana e estou à sua disposição. Presidente, então vamos começar falando sobre os principais desafios quando o senhor assumiu a casa agora pela segunda vez. A dívida de 8 milhões, a necessidade de demissão de diversos comissionados. Foi difícil tomar essas decisões? Ainda está sendo muito difícil. Nós fizemos um levantamento prévio, descobrimos um déficit inicial de 8 milhões e aí quando aprofundou-se de vez isso chegou a 10 milhões de reais. Por quê? Porque nós descobrimos um parcelamento do Cuiabá prévio que não estava sendo pago, descobrimos uma dívida com o INSS na ordem de 800 mil reais que não tinha sido pago, descobrimos que 300 mil reais de imposto de renda não havia sido pago, enfim, uma série de outras questões que chegou a 10 milhões de reais. E aí nós estamos tentando equacionar isso. É um ano muito difícil, tenho certeza que nós vamos ter muita dificuldade, mas nós vamos superar. Esse déficit, esses problemas encontrados pela administração do senhor nesse momento, acredita que tenha sido em razão da má administração anterior ou não é um acúmulo de dívidas de outras gestões? Não, eu quando entreguei a presidência ao vereador João Emanuel, eu entreguei à Câmara em dias, todas as contas pagas e 376 mil reais em caixa. Elaboramos um novo orçamento e eu não posso dizer o que houve, se foi por parte do vereador João Emanuel, se foi por parte da equipe do vereador João Emanuel. Ele pode muito bem ter delegado a equipe dele, ambos os poderes, né? E a equipe não ter correspondido, não sabendo o que é a gestão. Então eu não posso pré-julgar e aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público está cuidando disso. Os órgãos de fiscalização e controle. Foi mais difícil assumir agora ou da primeira vez que o senhor assumiu? Com certeza dessa vez. Eu não estava preparado para tudo isso, tá? E acabei assumindo porque um grupo de 13 vereadores nos procurou, né, viu que nós fizemos uma excelente gestão, e pediram que eu desse sequência a esse trabalho. E eu, como sou homem de grupo e não tenho medo de desafio, aceitei a questão de assumir a presidência, mas não imaginava que fosse tão difícil assim. A gente percebe que aqui na Câmara muitas questões estão sendo judicializadas.
os vereadores, seus colegas, têm procurado a Justiça para transcorrer os assuntos que são daqui da Câmara inicialmente. A exemplo da CPI dos maquinários, a exemplo do próprio afastamento do João Emanuel, os trabalhos da Comissão de Ética que executa esse trabalho dentro da Câmara. Como que o senhor avalia essa judicialização das ações da Câmara de Cuiabá? Bom, isso é uma nova tendência que surgiu na Câmara. Na minha gestão anterior tinha aqui a arapongagem. Eu cheguei falando isso e acabei com isso. Aqui na Câmara você tinha que ficar olhando nos cantos, com medo de ser filmado. Quando assumi aqui, eu acabei com a indústria da arapongagem. E essa gestão que começou essa demanda judicial. Lembro bem que no primeiro dia de gestão dessa nova legislatura, entraram com um ADIM num projeto de lei que nós votamos na íntegra, 100% legal, e entraram com a ADIM pedindo para suspender o reajuste da planta genérica, entendeu? E conseguiram eliminar. Ali começou a indústria da judicialização. Mas na minha gestão, isso com certeza, cada dia que passa, está se eliminando isso, e vamos debater as questões legislativas, a questão nossa aqui interna, aqui dentro mesmo. Não tem porquê a justiça intervir. Aqui um parlamento é independente. Acredita que seus colegas têm internalizado essa nova tendência de deixar de judicializar as questões da Câmara? Exatamente. E até porque, na realidade, quem usou muito dessa estratégia, vamos dizer assim, foi o ex-presidente. Usou para não deixar sair as CPIs que tinham contra ele, usou para não deixar prosseguir a CPI dele, que está aí, da Comissão de Ética, usou isso para tentar, junto ao público, não ter o reajuste da planta genérica. Então, o grupo, a casa em si, não está voltada mais para isso. Tenho certeza que a coisa vai fluir e muito bem esse ano. Uma das discussões que também tem fervilhado aqui na Câmara de Cuiabá é a questão da concessão da água e esgoto de Cuiabá. A qualidade dos serviços prestados pela CAB Cuiabá. O senhor continua com seu posicionamento em relação à concessionária ou não? Eu sou a favor da concessão. Eu tive a oportunidade, quando eu estava na prefeitura, de assinar e encaminhar para a Câmara a concessão. Fiz e faria tudo de novo. Fiz pelo bem dessa cidade. Cuiabá vai fazer 300 anos, entendeu? E é um absurdo. Você pega a Sanecap, já tivemos aqui nessa casa várias questões levantadas, várias CPI. Aqui tinha a indústria do caminhão-pipa, a indústria de tudo que você imaginar. Comprava tubulação de manhã, à tarde você ia no almoxarifado da Sanecap, você não achava mais um tubo, caminhões pneu para caminhão, você nunca achava. Enfim, era uma indústria da malandragem, entendeu? Tinha a máfia da seca, a máfia dos manobristas. O manobrista em determinada região, que tinha muito prédio, ele não abria o registro para ir água lá, aí já vinha a máfia da seca atuando, por trás vinha a máfia do caminhão-pipa. Não tinha um controle. Entendeu? Era um desmando. Fiz com a maior absoluta tranquilidade, pensando no bem dessa cidade. Entrou a CAB. Se a CAB está prestando um bom serviço ou não, a gente está acompanhando. Tem até uma CPI em andamento. Só que nós temos que entender que a CAB tem um contrato. Esse contrato ele tem que ser cumprido. E ele tem prazo de vigência. Ainda não deu tempo. Não deu tempo. Tem 3 anos para ser cumprida essa primeira fase, a fase da universalização da água. Então, como que eu vou executar a CAB, sendo que ela tem 1 ano e meio de contrato? Ela pode muito bem falar que esse primeiro 1 ano e meio ela estava se estruturando e o último 1 ano e meio ela fazer tudo que precisa. Então temos que aguardar o fim desse prazo. Nós temos que ficar vigilante. Então, chegar ano que vem, se eu estiver na Câmara, se eu estiver como presidente, eu sou o primeiro a mandar romper o contrato com a CAB, faça-se uma outra licitação, venha um outro concessionário. Isso eu não tenho dúvida, não tenho medo, não tenho preocupação. O que eu quero é o bem dessa cidade. Agora, como que eu vou executar?
um contrato que está em plena vigência. Tem Eu acho que essa CPI, no meu ver, ela foi precipitada. A hora de fazer ela não era agora. Depois que terminasse. Era em 2015, em maio de 2015, quando encerrou-se os 3 anos que era para universalizar a água. Aí não tinha desculpa, não tinha que se discutir. Fica, cabe ou sai, cabe. Alguns dos seus colegas têm usado a tribuna para criticar a atuação da AMAIS, que é a agência reguladora dos serviços prestados pela CAB. Como o senhor tem avaliado esse tipo de posicionamento mais duro relacionado à AMAIS? A AMAIS, ela faz o papel dela, cumpre bem o papel. Ela cobra, está vigilante, encaminha as solicitações para a CAB. Tá? Agora, é aquilo. Você fica limitado, tá? E tenho certeza que a AMAIS está cumprindo seu papel. Vamos aguardar o desfecho dessa CPI para ver o que a gente vai encaminhar. Mas qualquer decisão nesse caso é prematura. Por quê? Porque tem um contrato. Houve injeção de recursos em Cuiabá. A prefeitura, se quiser romper esse contrato, tem uma multa pesadíssima. Então tem que aguardar. Temos que aguardar. A CAB tem sido colocada como vilã, em alguns casos, das obras da Copa em Cuiabá. O senhor foi uma das pessoas, uma das autoridades que criticou muita parte dessas obras porque não funcionaria, não chegaria a serem concluídas. Continua com esse posicionamento? O VLT, por exemplo, o senhor falou que não acreditava que andaria pelas ruas de Cuiabá e Várzea Grande. No entanto, até agora a gente realmente não tem nem os eles estão colocados. Hoje, eu que quero bem nessa cidade, eu me sinto bem à vontade hoje, com muita tranquilidade, de falar que eu tinha 100% de razão. E o caos não estabeleceu 100% ainda. Cuiabá vai ser motivo de piada nacional. Hoje eu torço, sou o maior devoto da Secopa. Eu torço que pelo menos as trincheiras e os viadutos fiquem prontos. Que vai ser o maior vexame da história de Cuiabá. Pelo menos as obras de mobilidade urbana. Pelo menos isso, as obras de mobilidade urbana. Quem acha que vai ter turista em Cuiabá está redondamente enganado. Eu não creio que ninguém venha aqui. Porque como que você prende o turista na cidade? Em meio a tantas obras. Em época de Copa do Mundo. Primeiro ponto que você tem que pensar. Que os times vêm com 30 a 45 dias de antecedência para treinar. Treinar aonde? Os cortes não vão ficar prontos. O centro de treinamento, cadê secretário? Cadê governador? Treinar aonde? O turista vem, fica aqui 30 a 45 dias, acompanhando seu país, seu time, acompanhando os treinamentos. Repito, treinar aonde? Quando a Secopa coloca, o que eu falei da CAB, até da própria SEMAT, como vilões em casos específicos de obras, acredita que seja uma desculpa ou não? De fato isso pode ter acontecido? Não é 100%, é 200% de desculpa. E vai surgir outras. Daqui um dia é São Pedro. São Pedro que vai ser o culpado. Está chovendo muito, a culpa é de São Pedro. Entendeu? Daqui um dia é Júlio. Júlio falou, jogou praga. Alguém tem que pagar alguma conta. Para justificar o atraso. A incompetência das obras está aí, está claro. Inaugura a obra de manhã, à tarde já está fazendo remendo. Nunca vi isso na minha vida. Então, eu torço, como bom cuiabano, como bom mato-grossense, eu torço que as trincheiras, a mobilidade urbana fiquem prontas, senão, pelo amor de Deus, vai ser o maior vexame da história de Cuiabá.